Oi, oi, boa noite. Tá informando ainda? Como é que tá essa conexão? Oi, oi, boa noite. Mais um Círculo Flor de Lis convida. Tô aqui esperando a nossa convidada de hoje entrar. Oi, Hilton! Ai, que bom que você tá aí! Ela já tá chegando. Oi, querido! Edna Badia tá, daqui a pouquinho tá chegando. Oi, Júlia! Ai, que bom que você tá aqui, minha amiga. Deixa eu ver aqui. Ah, olha ela aqui. Querido, vão bem, vamos conversar depois, tá? Oi, Júlia. Oh, você que é uma querida. Ah, Oh, boa boa noite, noite. Alba querida. E quem mais estiver aí? Isso. Pronto, estamos aqui nas duas, né? Tô vendo que tem mais três pessoas aí, mais uma pessoa, né, que já entrou, né? Tem aqui, tem Júlia, tem Hilton, poeta com P de preto. Deixa eu ver, porque às vezes a gente não vê todo mundo que tá aqui, depois eles vão entrando, só depois para a gente ter uma ideia exatamente, tá? Porque parece que não é assim é, imediato. E as pessoas também vão entrando, e depois tem gente que assiste depois, que não pôde estar, tá? Varia. Ah, ótimo. Mas então, boa noite para você. Eu vou fazer o seguinte: eu vou situar as pessoas, introduzir, vou te apresentar, e aí a gente começa o nosso papo, certo? Certo. Olá, Laísa, Laísa Rocha, bem-vinda.
A gente está com chuva, não sei se está aí chovendo onde você está. Aqui está chovendo bastante. Aqui em Salvador também está chovendo. É, Choveu o dia então, todo, tá bem gostoso o clima. o tempinho, né? Então pode ser que a gente tenha alguma intercorrência de internet. Se a gente tiver alguma coisa que possa interromper, aí a gente retoma, tá? Volta tudo de novo e assim para fechar a conversa, tá? Mas eu acredito que nada vai atrapalhar, não. Então, hoje o Círculo Flor de Lis convida, traz Edna Abadia, tá? Para uma conversa sobre o 25 de julho, que é o Dia Internacional das Mulheres Negras, Afro-Latino-Americanas e Caribenhas, né? E eu vou trazer para vocês quem é Edna, essa nossa convidada, vou situar qual vai ser o nosso pano de fundo, o pano de frente para a nossa conversa, né, Edna? E aí a Sim. gente vai conversar numa boa aqui a partir do que for surgindo no momento. Então, Edna Abadia é psicóloga, é psicanalista, é servidora pública, especialista em gestão de saúde pública e em direitos humanos, sempre atuando na assistência social e na clínica de adolescentes e adultos, né? Edna é uma pessoa querida que eu estou muito feliz que ela esteja aqui com a gente hoje. Nós nos conhecemos há alguns anos atrás e não nos esquecemos, né, Edna? Sim. E acho que a gente tem boas afinidades, né? E nasceu uma confiança entre nós, né? E por isso que eu trouxe ela para conversar com a gente com o Círculo Flor de Lis. Bom, a conversa da gente hoje, eu vou situar, fazer, trazer uma lembrança, né, da, da história disso aqui, dessa conversa de hoje, para que a gente possa compreender melhor o que é que a gente vai falar. Em 12 de maio de 92, a gente teve o primeiro encontro latino-americano e do Caribe de mulheres negras lá na República Dominicana. Então, aquelas mulheres das Américas resolveram se reunir para trocar, né, ideias a partir daquilo que unia elas e também sobre as diferenças entre elas, né? E a partir desse encontro é que surge o dia 25 de julho, que é proposto como Dia Internacional da Mulher Negra, afro-latino-americana e caribenha, que foi logo acolhido pela ONU e depois aqui no Brasil, em 2014, foi oficializada, né, com a Lei 12.987. Nesse 25 de julho, a gente também tem o Dia Nacional que lembra a figura de Teresa de Benguela, que é uma mulher muito importante na resistência, né? No quilombo de Quariterê, o quilombo do Piolho, tem uma história que fundamenta essa qualidade das mulheres negras, né? Que ela traz e que nós vemos historicamente. E depois disso, em 2013, lá o Instituto Odara cria o Julho das Pretas, que é para assim, evidenciar todos esses pedidos, essas reivindicações, essas reflexões e ações dessas mulheres, né, ao longo dos anos, durante todo o mês, com ações, com trocas entre organizações, coletivos, para que fundamente, que a gente coloque em foco o que essas mulheres vinham falando e falam até hoje. Então, assim, hoje o que a gente vai conversar é a nossa perspectiva, né? Eu queria trazer, Edna, você para falar um pouco da sua perspectiva, do seu
do seu olhar, das suas vivências, né, profissionais, pessoais, a respeito dessas reivindicações ou dessas experiências nossas como mulheres negras, né, e que estão muito presentes nessa carta que está aí no título do nosso encontro, que é a Carta da Marcha das Mulheres Negras em 2015, em que elas discutiram e colocaram assim: nós estamos pedindo um novo pacto civilizatório que traga igualdade, que traga direitos, respeito aos direitos, que olhe as diferenças e que, ah, que traga uma ressignificação, uma transformação a respeito de sexismo, racismo, LGBTfobia e várias outras formas de discriminação que as mulheres negras, elas como base, né, como fundamento da nossa sociedade, elas encantam, né? Então, assim, como elas foram tão originais lá atrás e tão pioneiras, sempre trazendo essas discussões, eu queria ouvir para você, com você e de você, né? Mudou, Edna? Você acha que mudou? O que não mudou? Ou tudo continua como antes, desde que essas mulheres começaram a falar sobre isso, né? No que você vê hoje? Obrigada, Alba, pelo convite. Estou muito contente, né, de estar aqui numa data tão expressiva e tão importante e tão necessária para nós, mulheres pretas, né? Sou uma mulher preta, vou fazer minha descrição, né? Tenho os cabelos crespos, estou de óculos, né? Com um batonzinho mais colorido, né? Nunca costumo usar uma maquiagem, mas o batonzinho sempre é bem-vindo. O meu fundo tem uma parede branca. E aí eu queria agradecer você por a confiança de me estar aqui, trazendo um pouquinho da minha experiência e falando de uma pauta, né, de uma pauta tão necessária para a gente, mulheres negras, que ainda estamos pagando um preço muito alto, né, para conseguir os nossos direitos, né, que como diz a, a Constituição Federal, né, temos direitos garantidos, só que esses direitos eles não estão garantidos, né? Eles estão muito longe de ser garantidos. O direito ao espaço público, ao direito à alimentação, o direito à vida, ao direito a, às políticas públicas, né? Efetivamente, a Assistência. assistência social. Então, assim, eu entrei na assistência, né, em 2015 e até hoje eu vejo assim o quanto a gente está longe de ter esses direitos realmente sendo nossos é, com, com tanta, como é que eu vou dizer a palavra? A distância mesmo, que ainda a gente se encontra. E a minha pergunta é: será que a gente vai realmente ter esses direitos? Porque assim, hoje, nós mulheres negras ainda somos, principalmente com o advento da pandemia, nós mulheres negras foram as pessoas que mais foram atingidas, né, diante do cenário, diante da, das necessidades básicas que nos atravessam e que é como se as palavras, eu fico tão emocionada de falar, porque assim, é como se fosse um atravessamento, é como se eu, né, eu me sinto parte dessa luta,
né? E assim, eu vejo assim, uma distância, apesar das políticas públicas estar aí, mas eu acho que ainda há uma distância muito longe do que realmente a gente precisa para estar bem, para ter saúde, para ter saúde mental, para ter um conforto que não é um conforto, que não é um direito que está garantido nas políticas, mas que está distante. Eu não sei se eu consegui, Alba, falar, Sim, sim, né? sim. Eu também fico nada, né? Eu quero incluir depois a apresentação também, né? De como a gente. Depois eu quero que você me explique direitinho como é que eu me apresento. Estou aqui, tem atrás É aqui uma parede também isso, como você está branca. se Sou uma vendo, né? mulher negra, estou vestida de vermelho, também botei um batonzinho, uso óculos, Isso, tá? Que isso é importante. Eu não vinha fazendo isso. É algo a se incluir no Círculo sim, Flor de Lis Convida. Obrigada por isso. E sim, você conseguiu trazer, eu acho que emociona mesmo, porque além de atravessar a gente pessoalmente, a gente vive isso, né? A partir de cada lugar que a gente está, a gente vive isso pessoalmente no nosso cotidiano e também nas nossas atividades profissionais, na sua atividade. Você, quando, que traz a psicologia, né? Quando você fala de direitos, né? A minha formação básica com direito, então, assim, tudo está aí dito, né? Teoricamente dito, mas a gente não consegue ver isso. É isso que essas mulheres colocaram nessa carta lá em 2015, de forma tão clara, pungente, emocionante, né? Se reuniram. A gente vê uma demora disso acontecer, né? E, e assim, quando eu trago a mulher negra como base, né, da nossa formação, é porque é isso mesmo, historicamente, né? Eu acho que a gente aqui, eu acho que a gente nasceu de ventre, de peito e de linguagem da mulher negra, né? Todos. O Brasil faz de conta que não veio dessa mulher, tenta se distanciar dela e se aproximar de outras imagens de mãe, mas a verdade é que nós vimos delas mesmo, né? Se não biologicamente, criados, todos, todas por sim, elas, né? Historicamente. Então, para mim, quando eu não foi não naquela época de 94, eu não sabia dessa história, né? Quando eu descobri, não tem muito tempo, da marcha, da rede, do encontro, isso me emocionou muito, porque, como você falou, que fica emocionada, porque são mulheres muito diferentes, né? Quando você vai para a América toda, principalmente América Latina e Caribe, línguas muito diferentes, formações diferentes, mas com uma coisa muito igual, né? Que é essa história de origem nossa. Então, quando você fala que atravessa, atravessa mesmo. Né? Eu acho que você conseguiu dizer isso pra gente. O que que você acha que falta? Por que que eu não sei se essa é uma pergunta retórica, porque a gente sabe, né, o que falta. Mas vamos deixar claro, vamos repetir como isso. resolver isso, né? Como se aproximar disso, né? Que assim, nós estamos no século XXI e ainda a fome é o que mais se mata, né? A fome, né? Então, enquanto
eu vou usar o termo, eu ia usar o termo commodities, mas eu vou usar o termo capitalismo, né? Que está aí, né? Lá para cima, né? Há um recorde, é um recorde de pessoas ainda, né? Na extrema pobreza, né? Então, assim, por que assim? Eu não sei, né? Do que acontece, né? E o que acontece? Assim, hoje, as mulheres, 63% das mulheres negras, elas que provêm lá, eu assisto isso na ciência social. As mulheres estão assoberbadas, as mulheres estão cansadas, as mulheres são pais, são mães, e assim, e as políticas públicas, como é que resolve isso? Né? E aí as mulheres estão adoecidas, nós mulheres pretas estamos adoecidas, porque nós temos que dar conta dos nossos lares, né? das jornadas, das triplas quartas jornadas, porque temos que trabalhar fora, temos que dar conta da educação dos nossos filhos, temos que dar conta do lar, né? Então, assim, mas isso tudo perpassa pelas políticas públicas. E o que essas políticas públicas têm feito dentro da esperança da Constituição Federal? Que todos têm direito à escola, ao lazer, ao trabalho digno, à segurança pública. Né? E nós, mulheres, somos as mulheres pretas as que mais têm morrido. Nós temos morrido todos os dias. Né? O feminicídio está aí. Todos os dias, né? Tem um percentual muito alto de mulheres pretas sendo mortas, se comparada com as mulheres brancas. Né? As mulheres brancas, se comparado com as mulheres pretas, as mulheres negras, as pardas, né? Elas têm um privilégio sobre nós Uhum. em relação Uhum. aos salários mais altos, ao salário, à educação, à inclusão na educação. Eu posso falar que eu entrei na escola, fui alfabetizada com 14 anos. Eu tive acesso à escola, eu faço parte dessa história, dessas mulheres negras. Porque eu fui alfabetizada, eu peguei no lápis, eu entrei numa escola com 14 anos. Então, assim, eu fiz parte mas eu fui privilegiada. Eu dei sorte de entrar na escola pública. Sempre estudei em escola pública, mas os professores eram muito humanizados naquela época. A escola era boa. Então, eu consegui, né, chegar, né, um pouquinho devagarinho, mas consegui chegar onde eu, né, gostaria de ter chegado. Mas e aí, fui amparada também por um projeto na época de aceleração, né, que hoje eu acho que não, hoje eu sou outros nomes que eu não vou dar conta de falar aqui. Mas assim, nós mulheres negras, é tudo muito caro para nós. Sim. O preço é duplicado, triplicado, né? Que se paga. E assim, Edna, você falou de uma coisa da educação, porque faz parte eu acho que da estratégia de manutenção das coisas como elas são, né? Por exemplo, diminuir, desqualificar a educação pública. A educação pública ela não recebe o que precisava receber em termos de recurso, de suporte, né? Não recebe, é verdade. Sim, Mas existem pessoas que estão muito comprometidas e implicadas, os professores, diretores, coordenadores, né? As pessoas que atuam na parte de serviços, do cuidado da escola. Existem pessoas que estão muito implicadas e você encontra, sim, né? Qualidade e sonhos ali, sim. né? Os estudantes não sonham sozinhos, mas eu acho que também existe, junto com a dificuldade do Estado mesmo, de oferecer esses recursos, mas também existe um desejo de desqualificar e de diminuir esse universo
para que a gente acredite cada vez menos nessa possibilidade. Eu acho que faz parte. Algumas histórias que são contadas para nós, e aí começam mesmo a se tornar cada vez mais uma realidade sem, sem horizontes de mudança, é para que as coisas continuem como elas são, né? Então, a melhor coisa é dizer que não existem talentos nas escolas públicas, não existem bons professores na escola pública, não existe ninguém comprometido, né? Exato. E aí também junto não se dá outras possibilidades a essas políticas de atenção, e aí a gente continua tudo como era antes no quartel de Abrantes, né? Mas existe vida, assim, você está trazendo isso com a sua vida, com a sua história, né? Esse é um ponto, acho que importante. Elas falam sobre isso, elas falaram sobre isso, essas mulheres na marcha. Elas falaram, quando você fala de política pública, né? Elas falaram do papel do Estado na manutenção dessas desigualdades, né? Você sempre trabalhou com assistência social, Sim, né? Você fala. sim. E você pode ver isso, né, no seu Exato. dia a dia. Isso que assim, as políticas de uma forma muito fragilizada. Ela, ela tem uma política muito bem estruturada, muito bem bonita no papel, mas efetivamente ela não alcança a todos. Por isso um número tão grande, né, de número muito altos, né, segundo o IPEA, que eu não vou trazer aqui agora porque eu esqueci, né, de trazer para mostrar, né, que tem muita gente que não são alcançados pelas políticas públicas e estão em extrema pobreza, em vulnerabilidade. Né? E aí tem uma outra questão também que eu gostaria de trazer. Quando fala dessa vulnerabilidade, dessa extrema pobreza, aí entra também outros tipos de violências que chegam, que são as violências de gênero, né, que eu falei do feminicídio, mas tem as violências psicológicas, né, as violências patrimonial, né, que é o sustento, né, a falta da alimentação, né, causam uma violência, causam uma desorganização estrutural. E de quem é essa responsabilidade? Fica para as famílias, que são as famílias que são desorganizadas, estruturalmente falando. Como é que uma família bem estruturada vai ser com fome, sem um lazer, sem uma alimentação adequada? Que é importante falar, que é uma alimentação adequada, né, que dê conta de um corpo, que dê conta de um crescimento de uma criança. Né? Quando a gente fala também, né, do aborto, né, que hoje está aí bem em alta se falando, né, que tem uma polêmica aí bem grande aí, né, nos senados falando, e de quem é a responsabilidade? Da nossa, das mulheres pretas que não deram conta de prevenir. Mas e aí? De quem é a responsabilidade? Porque as mulheres brancas, elas têm as clínicas particulares que elas podem, né, cuidar desse corpo, tirar esse feto, e está tudo certo. Essas mulheres pretas, elas não têm esse direito, porque elas não têm o dinheiro. Então elas vão para onde? Para as clínicas clandestinas, e aí é, é pago de que forma? Com suas próprias vidas, porque o Estado não dá conta. Porque o aborto, ele sempre existiu, né? A gente sabe disso. E essa diferença, né, racial, eu acho que é isso que quando houve esse encontro lá em 92, foi que ficou bastante evidente, assim, ok. Então vamos falar em termos práticos e reais dessas diferenças entre nós, né, mulheres,
Então, se não há uma possibilidade, se tira a possibilidade de você recorrer, não é como primeiro recurso, mas como, às vezes, um recurso necessário, principalmente em relação a essas questões de violência, né? E a mulher preta, a mulher negra, ela fica completamente desprotegida em termos de saúde, se ela não tem esse acesso para o aborto legal, ela fica desprotegida em termos de saúde, ela fica desprotegida em termos econômicos, de saúde física e mental, em termos econômicos, e também ela pode, assim, agora com essa discussão que veio à tona novamente, né, para desfazer aquilo que já está feito, né? Diga-se de passagem, não tem nada novo. Já está definido a aprovação do aborto legal há anos. Aí, se isso sai, ela fica desprotegida, ela não pode se proteger de determinados abusos, e ela ainda tem que ver uma coisa que é muito importante, que é não aborta, mas ver o seu filho morrer. De outras formas De outras violentas, né? formas, porque a gente tem uma política de extermínio do jovem negro, né? Sim. Ou seja, o que essas mulheres, o que nós mulheres negras estamos falando é sobre todos os aspectos, todas as portas que se fecham de sobrevivência, né? Em termos raciais dessa Sim. população. Tem muitas diferenças entre nós e as mulheres não negras. Com, Tem não, semelhanças também, mas tem muitas muitas diferenças, né? diferenças, muitas diferenças. Como Né? a sociedade lida com a gente, né? Sim. Né? Um ponto também interessante sobre isso, né? É, quando eu digo, né, da terceira ou quarta jornada, né, que nós mulheres negras ainda tem esse diferencial das mulheres brancas, porque as mulheres brancas elas têm alguém para cuidar desse bebê, para cuidar dessa educação, para cuidar desse lar, né? Então eu trabalho, eu chego em casa, enquanto mulher branca, né, eu vou repousar, eu vou descansar. Só que as mulheres negras não. Elas vão ver o dever de casa do seu filho, a tarefa, né? Como eu falei, dever de casa é engraçado, não sei se usa esse termo ainda, né? A tarefa do filho, vai ver uma roupinha, vai dar um banho, vai fazer um almoço para o dia seguinte. E aí, o que sobra? Como é que sobra para você um tempo para você cuidar da sua saúde mental, para cuidar de você? Né? Então, é um ponto também muito interessante, porque estamos nos nossos trabalhos, estamos cuidando, né? Cuidando de alguém, né? Cuidando do outro. E a nós, mulheres, a quem cabe? De quem é o direito de cuidarmos, quem cuida da gente? E aí caímos de novo no ponto do adoecimento, né? Da saúde mental. Né? Da sobrecarga. Até porque essas mulheres estão cuidando dos filhos de todo mundo, né? A professora, né? E aí vai, né? A babá, empregada doméstica, auxiliar de enfermagem, né? Isso. Essas mulheres. E, Trabalha e tem. na saúde, né? Oh, Sim. desculpa. Não, 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 vai lá. Não é isso. Né? E quem cuida também desses filhos, como você bem traz, né? Dessas pessoas que estão nos lares, né? Que há pouco, né? Ainda bem que tivemos um avanço aí, acho que tem 2 anos ou 3 anos, que tivemos um avanço aí que agora
a empregada doméstica tem seus direitos garantidos, né, em carteira, porque antes não tinha. Né? Eu via recentemente na televisão que uma empregada doméstica ganha R$ 800. Como é que Quando você retiram sobrevive? todos Né? os descontos, né? Eu tirei. Como Então é isso. Então, são muitas reflexões, gente. Eu estou aqui conspirando aqui com o que eu vi, o que me atravessa. E aí, né, Albert, elas podem também entrar, perguntar, falar, sim, contribuir, né? sim, É uma sim. roda, pode ser uma roda de conversa, né? E isso é um círculo. O círculo Flor de Lis, a fala circula, as meninas que estão aqui presentes podem perguntar, podem trazer as suas informações, as suas perspectivas, né, para o que a gente está falando. Isso que você traz é muito interessante, sobre essa sobrecarga da mulher negra, né? E isso independe, porque a gente tem vários fatores, né? A gente tem recortes, o recorte no gênero mulher, o recorte racial, a gente tem o recorte de classe também, né? Que mesmo que você tenha uma, uma mulher que tem uma classe social, por exemplo, uma mulher de classe média, uma mulher preta de classe média, mas mesmo assim ela está é, sobrecarregada com muitas outras coisas, né? Por exemplo, para que ela tenha uma resposta profissional semelhante, se é que acontece, a uma outra mulher, é preciso uma caminhada maior, muitos anos, né, para chegar àquele lugar. O reconhecimento nem sempre vem, o reconhecimento nem sempre vem, seja o reconhecimento financeiro, seja o reconhecimento da trajetória dela, né? A gente sabe que a gente enfrenta muitas dificuldades sobre isso, e como é arrimo de família mesmo, né? Porque esses homens negros, eles estão com outras dificuldades, né, historicamente, que fazem com que, na grande maioria, as mulheres negras elas estejam solitárias, cuidando dessas famílias, né? Isso. Eu vi, no IPEA, né? Acho que foi no IPEA, né? Que é um lugar que você viu os dados, se eu não me engano, que nós mulheres pretas ganhamos 30% a menos se comparado às mulheres brancas, nas mesmas Mesmo, atuações. Só perdemos para os homens pretos, né? Para os homens negros. Então é um é número lá que ela muito fala alto. de, de Thaís Araújo, né? A gente traz realmente o mundo nas costas, né? A gente traz o mundo nas costas. Mas me diga uma coisa, Edna, dentro da sua atuação, né? Como é que isso repercute, por exemplo, na clínica? Isso fica evidente? Fica, fica evidente, né? Todos esses pontos que eu trouxe, né, ficam muito evidente nas vozes, né, dessas pessoas, dessas mulheres, né, o cansaço, né, a sobrecarga, que é algo recorrente na vida dessas mulheres e que se torna um adoecimento mental mesmo, né? Um sofrimento, porque se torna exaustivo essa carga horária, né? Essas atribuições, né? Porque assim, há uma divisão social, né? Há uma divisão, às vezes até de tarefa, mas se sabe que a maior parte dessas atribuições do lar é
é da mulher, é da mulher. Né? Da mulher que sabe, a mulher que dá conta, a mulher que ela é muito forte. E assim, eu estou falando de mulheres que trabalham, que trabalham, que ainda estudam, ou faz, né, outra graduação, ou faz um mestrado, um doutorado, mas que chegam em casa, elas aí tem que se voltar para esse lugar da cuidadora, da responsável por Uhum. esses, né, por esse cuidado. E isso acaba sendo uma, uma, uma sobrecarga mesmo, um sofrimento para essas mulheres. E aí eu fico questionando isso. Né? Como é que a gente pode, como é que é possível incluir esse. Quando eu falo marido, eu estou falando das relações, das várias relações, né, dos pares. Né? Não precisa ser um hétero, né? Então, nas outras relações. Como é que se equaliza isso? Não sei se é essa palavra. Como é que balanceia isso? Né? Como é que se torna mais, eu não estou achando a palavra, mais justo, né? Mais Forma mais justa. justo, né? Que seja, que isso possa ser distribuído de uma forma menos desigual. Porque eu acho que nós, mulheres, estamos na desigualdade em todos os pontos. Avançamos um pouquinho, mas acho que a gente ainda tem que avançar muito. Sim. A sensação que me deu lendo a carta é de que nós avançamos um pouquinho, só um pouquinho, né? Eu fiquei lendo e eu disse, gente, ela é tudo tão atual. Os pedidos ainda são os Ainda mesmos, sabe? somos mesmos, É. né? Uma delas eu até gravei, coloquei aqui, que eu achei muito interessante a fala dela, né? Ela nos comparando com Carolina de Jesus. Né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, se não tiveram, leiam, né, o livro de Carolina de Jesus, que ela fala, né, disso que eu estou trazendo aqui, né, que ela foi obrigada, teve que cuidar dos filhos, né, comendo ossos, fazendo sopa de ossos, né, para sobreviver. Então, assim, a gente parece que não está muito longe disso, parece que está tudo aqui, assim, eu vejo como algo muito atual, muito. Eu acho que nós ainda temos muitas Carolina de Jesus vivendo isso que a gente está, né, trazendo aqui. É verdade, é verdade. E, e essa fome básica e outras fomes, né? E Muitas outras outras formas. fomes. Outras fomes. E aí eu fico pensando que a gente não pode desistir da militância, né? Trazer os jovens, né? Tá falando, né? Tá falando disso, desse incômodo, porque se a gente acomoda, a gente não incomoda. Nós precisamos incomodar desse incômodo, né? Eu falo desse incômodo em todos os espaços, seja no trabalho, seja na política, seja na clínica, seja no metrô, seja no ônibus, seja no Uber. A gente precisa não se acostumar que tá tudo certo, que é assim, não está certo. Tem alguém aí que está na desmedida dessa certeza. E somos nós. Uhum. Mas parece que quando a gente incomoda, tem sido dito que a gente faz mimimi, né? Sim, Tem sido exato. dito que faz Isso. mimimi, que a gente quer mimimi, né? Ou E como então, é ou isso? então a gente cai nessa falácia. Mas as mulheres são muito fortes, vocês, as mães são muito fortes. Ai, que amor lindo, que amor incondicional, né? Então, assim, gente, o amor de mãe é um amor que, gente, isso é uma falácia. Inclusive, tem uma autora
muito boa que fala, que é Zanello, que ela fala sobre isso, que isso é uma armadilha para a gente se conformar, entrar nesse conformismo, nesse lugar que somos as mulheres maravilhas, porque a gente vai ficar feliz, né, com esses rótulos, só que esses rótulos são muito pesados, eles têm um preço muito alto. Ó, Valesca Zanello, você tá Valesca falando de uma Zanello. coisa, você tá falando de uma coisa muito importante, que é esse mito da mulher negra forte. E aí mas antes da gente voltar para esse ponto, deixa eu pegar aqui antes que suba, tem uma pergunta aqui pra gente, quais são as possíveis estratégias de cuidado que podem ser utilizadas pela mulher negra atravessada por opressões estruturais, ou seja, as interseccionalidades, né? Os recortes de classe, de gênero, e, entre outros, atravessada por opressões estruturais e sobrecarregada. Então, que estratégias você veria de cuidado que a gente poderia ter, né, para balancear como você usou? Eu acho que é isso que Ju Maria quer dizer, balancear, minimizar essas opressões que atravessam a gente e Primeiro, sobrecarregam a gente. isso, primeiro, obrigada pela pergunta, Eiju Maria. Eu não sei tudo, né? Mas a gente vai construindo juntas. Mas, assim, uma das estratégias que eu acho muito válida é entender essas opressões. Porque quando eu entendo que um empurrão ou um tapa não é um carinho, é uma agressão, eu tenho como me defender disso, né? Quando eu entendo que um elogio, né, que eu sou uma mulher forte, que nós somos as mulheres fortes, que nós somos as supermulheres e que a gente se apropria dessa falácia, isso é uma forma de armadilha e uma forma de adoecimento, porque nós vamos continuar não dando conta e carregando, né, como eu gosto de usar, as mochilas, que não são só minhas, é para todos carregar. Então, assim, é muito importante que nós entendamos o nosso lugar social enquanto mulher, enquanto trabalhadora, enquanto mãe, enquanto estudante, né, que muitas mulheres, né, que são apaixonadas pela academia não param de estudar nunca, e está certo, tem que se aparelhar mesmo com o conhecimento, porque o conhecimento nos liberta, né, que acho que é uma forma de autocuidado também, é o conhecimento, que através do conhecimento nós vamos conseguir dizer um não, né, porque ainda temos muito medo de dizer um não. E eu sempre falo que os nãos que eu não dou, eu recebo, são meus. E esses nãos, eles acabam me adoecendo, eles acabam me atrofiando, me atropelando, né? Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que isso é uma forma de autocuidado. Não deixar que as coisas ficam muito, chegam a um extremo, né? Está se olhando, né? Está se percebendo. O corpo fala muito, nosso corpo fala. Nosso corpo é muito inteligente. Então, se a gente consegue perceber, né? Ah, não estou dormindo bem, estou irritada, aí começa a me questionar, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Eu não sou assim. E isso vai te ajudando a abrir seus caminhos, né? Que é um percurso, né? Que a gente fala na psicanálise. É um percurso que a gente começa a não se colocar no campo do outro, no lugar do outro, nas expectativas do outro, e sim nas nossas necessidades. Ah, mas você está sendo uma bruxa, pronto. Mas eu vou fazer isso porque desse outro caminho não está bom. Né? Até porque eu gosto muito dessa palavra bruxa, porque nós somos as bruxas Eu mesmo. também. Né? Nós somos umas bruxas, né? Mas umas bruxas, não sei se existe bruxas do mal, se existir, mas eu gosto desse termo, né? E assim, buscar um
profissional. Se não está dando conta sozinho, busca um profissional para te ajudar, né? Para te orientar, né? Para você não cair nessas armadilhas, que são muitas, né? Inclusive o Instagram, as redes, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com os conteúdos, porque tem muitos conteúdos, né, que nos deixa, que faz com que você se destitua dessa mulher, né, para se tornar outra. E não, a gente tem que ser a gente, desse jeitinho, nos cuidando, nos amando, porque quando a gente consegue nos dar amor, é fácil a gente transbordar isso, é mais fácil. Isso uma coisa que você falou aí que eu achei muito importante, Edna, essa coisa desse do foco na nossa força. É verdade, nós somos fortes, ok, porque nós sobrevivemos e resistimos a muita coisa, mas olhar somente para isso, como se isso fosse o que nos define, né, como mulheres, é, inviabiliza essa rede de cuidados, inclusive o pedido que, que nós fazemos, né? Que essas mulheres trouxeram, que elas trazem com essa marcha, né? Agora em 2024, com Sim. essa carta atualizada, inviabiliza a gente pedir a proteção às necessidades que a gente tem. Se a gente fica só, né? Focada nessa força nossa. Então, quando você fala eu entendo que quando você fala do buscar, pedir ajuda profissional, pedir ajuda à rede, estabelecer redes, estarmos juntas, né? Sim, sim. A gente que na assistência a gente usa vínculos fortalecidos. O que é esse vínculo fortalecido? Ou vínculos fragilizados? Isso está na assistência, no plano de assistência social, esses termos. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Sim, Buscando essa rede, sim. né? Buscando a colega que você, né? Com uma colega preta que às vezes está ali, isolada. O que está sentindo? O que foi? Porque assim, as estratégias também de fragilizar a mulher, né? A primeira estratégia é afastar essa mulher dos familiares. Porque se essa mulher está sofrendo qualquer tipo de violência que seja, que são várias violências, né? Se ela está fragilizada, ela é mais fácil de ser conduzida por esse violentador, por essas violências. Então, assim, ter cuidado, tenha a sua rede, seus vínculos fortalecidos com amigos, ou com. Eu escuto, às vezes, de pessoas, né, de meninas, de jovens. Ah, não, eu não tenho mais amigo, porque meu companheiro, meu namorado, não quer. Está errado, tem uma coisa errada nisso aí. Então, fique atentas, vamos ficar atentas para isso, né? Porque você tem que ter esse momento de estar com sua rede, de estar, que isso é produzir saúde mental, né? Isso está na assistência, Uhum, você precisa disso, né? Então a gente precisa uma da outra, tá ali, ó, de braços dados, de mãos dadas, para a gente conseguir aprender uma com a outra, né? Fazer as amparar uma trocas, outra. amparar, fazer as trocas, né? Eu acho que é importante. Olha, a gente está chegando já no finalzinho. É rápido, não é? Ai, gente, foi rápido. Eu achei que ia ser uma eternidade. Eu falei, Não, gente, é não, rápido. o que é que nós vamos falar? Né? É rápido porque assim, eu não quero que o Instagram faça com a gente, comigo e com você hoje, o que ele fez nas duas últimas lives, que é derrubar com 1 hora. Antigamente eu conseguia ficar até 1 hora e meia, 1 hora e 20 com outros convidados logo no iniciozinho. Não é muito antigamente não, tá? É Sim, recente, mas logo nas primeiras. Mas agora
ele está muito mal educado e aí simplesmente corta a nossa conversa. Faz o corte. Tá, você Então, tá ali. como a Tá. gente tem 5 minutinhos, aí eu queria, já para a gente já ir fechando e você fazer um fechamento, uma despedida digna Oh, que nós meu Deus. merecemos, eu queria que você trouxesse assim, em últimas palavras, né? Em palavras finais, aliás, é melhor. Sobre isso, nós mulheres negras, nós mulheres pretas, nós mulheres afro-latino-americanas que nós somos, né? Descendentes com todas essas mulheres que vieram antes da gente. Fala, me diz o que você gostaria de dizer para o Círculo Flor de Lis como representante dessas mulheres nesse momento agora, né? Qual é o seu pedido? Qual é o seu desejo? Então, uma responsabilidade, né, de fazer essas considerações finais. Eu acho que quem poderia fazer era a Alba, mas assim, eu gostaria de pedir para a gente continuar enfrentando o racismo, as opressões, né, para que consigamos ter, eu não sei nem se essa palavra consigamos ou conseguimos, eu estou em dúvida essa palavra, qual é a correta, mas enfim, para que a gente consiga, né, fortalecer a nossa rede, e produzir saúde, né? E atrair, né, saúde para a gente e para a gente continuar acreditando em nós. Nós somos força, e nós vamos, a cada dia, né, a passo de formiguinha, mas nós vamos conseguir, não vamos desistir e vamos continuar nessa luta, né, incansável aí pelas as Carolinas, pela as Lélias Gonzalez e as outras que eu não vou conseguir lembrar o nome aqui, porque eu não anotei, não tenho peço, cara. E eu agradeço a vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído com alguma coisa, com algum ensinamento, né, nesse caminho. Eu gosto de falar palavras simples, eu não gosto de muitos termos muito rebuscados, porque eu acho que a simplicidade, acho que ela chega mais rápido, né, e ela faz um Sim, efeito melhor. sim, Então é isso, sim. e agradecer ao Círculo Flor de Lis e ao convite, e a todos que estão aí ouvindo. Muito obrigada. Olha, Edna, eu que te agradeço por você ter vindo falar com a gente, por você estar aqui, por você estar hoje, nesse 25 de julho de 2024, para mim, representando, sim, né, essas mulheres todas que nós somos, que nós honramos, né, que nós trazemos do passado para o presente, estamos levando para o futuro. Eu tenho uma admiração muito grande pela forma como você acolhe, como você escuta, né? Como você recebeu esse convite que eu lhe fiz e pelas nossas trocas, tá? Eu quero dizer que a, do que eu sei da sua trajetória e também trazendo a minha trajetória, sim, nós somos realmente representantes dessas mulheres, sabe? E agora quem está emocionada sou eu. E vamos adiante, né, com isso, da nossa forma, a, o, o, o ao redor da gente que a gente possa trazer um pouco das nossas vivências, dos nossos questionamentos e dos nossos sonhos. Acho que isso é o que está valendo, é o que a gente precisa, viu? Eu queria agradecer muito em nome do Círculo Flor de Lis, que a gente continue, que você venha outras vezes para a gente falar de outras coisas específicas, falar de psicanálise, falar de direitos humanos, né? Sim, Dessa sim. interdisciplinaridade que você traz na sua atuação como psicólogo. E quero. É isso, quero te agradecer.
A gente fica Eu por que hoje aqui. agradeço. Muito obrigada, muitíssimo obrigada. Estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Foi uma troca muito boa. Confesso que quando eu recebi o convite, falei, ai meu Deus, acho que eu não vou não. Mas eu vou, porque falar em público, né? Eu sou muito falante, eu gosto de falar, mas falar em público é uma responsabilidade muito grande. E eu tenho muito cuidado com a minha forma de falar, o que eu vou falar, né? Porque você tem uma responsabilidade social muito grande. Então tem que ter muito cuidado com o que você vai falar. Mas tudo que eu disse aqui, eu falei assim, com muita tranquilidade e com muito carinho também. É isso. Obrigada. E a gente sente, a gente sentiu, viu? Pois é. Então hoje a gente está terminando mais esse círculo de flor de lis com vida, com Edna Badia. E espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha semeado ideias, reflexões, questionamentos, né? E o objetivo é esse, trazer vozes que possam falar e, e crescer o diálogo, a comunicação, né? Na, nas igualdades e nas diferenças, para que a gente construa realmente uma realidade nova de acordo com o que essas mulheres pediram nessa carta de 2015 da marcha, certo? Que é tão atual. Beijo, Edna, obrigada. Beijo. E Ju Maria, obrigada. Que bom, amei, gratidão. Tem muitas palmas aqui para você, tá? Muita gente boa. Eila Camille, Manuela Rocha, Vanusa Verne, tem bastante gente aqui. Laísa Rocha, Elaine, tá? Beijo e ficamos por aqui. Obrigada, Depois retorno gente. para você. Obrigada, Manu. Tchau. Deixa eu fechar aqui agora.